Olá, a santidade pertence a Jeová. Tudo bem? Vamos conversar um pouco então. Muitos jovens, muitas pessoas têm muitas questões, muitas dúvidas e muitas perguntas a fazer. Eu elaborei aqui algumas delas que ao longo do nosso convívio, ao longo dos vídeos que eu vou postando, eu vou responder essas perguntas. Eu só vou elaborar algumas delas e trazer à tona. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem é: o que é maldade? O que é maldade? O que é ser mal? Alguns poderiam responder assim: é ausência de bem. As pessoas são ruins mesmo, ou elas se fazem de ruins? As pessoas nasceram, elas foram predestinadas, elas nasceram ruins, ou elas se tornam ruins com as suas escolhas na vida? Calvinistas e arminianos têm várias questões quanto a isso, sobre a predestinação. Eles têm várias questões quanto a essa questão. Cada um fala uma coisa. Mas eu acho que deveria aparecer uma figura falando assim: os arminianos estão certos nisso, os calvinistas estão certos nisso. Uma figura central que harmoniza essas duas ideias. Porque se você parar para pensar, às vezes você chega a conclusões assim: não, esses estão certos, não, esses estão certos, e fica aquela dúvida, aquela confusão. É mais ou menos como Albert Einstein e Isaac Newton. Cada um falava uma coisa sobre referente ao universo. Aí chegou Steve Hawking, aquele físico que tem a ELA, que é a esclerose, que vai se atrofiando os músculos. E ele pegou essas duas ideias de Albert Einstein e Isaac Newton e formulou uma só ideia. É o que está precisando fazer com os calvinistas e os arminianos. Muito bem. O diabo sempre foi ruim? Ou será que ele está fazendo um jogo? É uma boa pergunta. Eu tenho uma tese quanto a isso. Eu tenho uma tese. Eu acredito que lá, há muitos tempos atrás, existia o diabo. Primeiro foi Jesus Cristo, foi criado. Jesus foi criado. Aí com o tempo veio o diabo, quando Deus criou o diabo. E provavelmente lá eles armaram um complô, parece incrível, mas é verdade. Tem um livro bíblico aqui, de 1 Reis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em 1 Reis, capítulo 22, e versículo 20, isso. Aconteceu um episódio no Israel antigo. E Micaías explicou o que aconteceu com respeito a Acabe, Josafá, o rei de Judá, Acabe, o rei de Israel, e os seus 400 profetas. Ele disse assim que uma figura, um ser espiritual apareceu diante de Deus. Todos estavam falando assim: eu vou lograr, eu vou enganar. Aí apareceu um ser e falou assim: eu lograrei. Aí Deus chegou e perguntou: como eu logrará? Aí ele explica que eu vou falar isso para os profetas de Acabe, para enganar eles. Você entendeu? É como se fosse um jogo. Há enganação, há um jogo aí, do bem e do mal. Pessoa que pode ser boa se fazendo de ruim, pessoa que é ruim se fazendo de boa. A questão da predestinação é a seguinte: você nasce ruim ou você faz as escolhas e se torna ruim? A Testemunha de Jeová fala sobre a respeito do trigo e do joio. Na concepção deles, o trigo é os cristãos verdadeiros e o joio são os cristãos falsos. Eu acho que vai um pouquinho mais além a isso, quanto a isso. Na minha opinião, quanto a isso, sobre o joio ser bom ou ruim, o joio é de fato pessoas ruins, na minha opinião. Eu posso mudar essa opinião. E o trigo são as pessoas boas. Por quê? Porque está uma mistura. Lá dentro de todas as religiões, em todos os lugares que você vai, ali está o joio também, está misturado. Não dá para você fazer uma separação ainda. A separação vai vir quando vamos amadurecer, quando vamos poder avaliar quem realmente é bom e quem realmente é ruim. Talvez um presidente que parece aparentemente ser maldoso, talvez era um trigo, ignorante, enganado, não tinha todos os elementos para poder julgar quando passam as ideias para ele e toma decisões erradas. E pode ser que um que parece ser bondoso é ruim, assim por diante. Então, no longo
dos vídeos eu vou responder a essas questões. Obrigado.